Irmãos, Pai Senhor, estamos aí, na nossa 7ª mensagem, e a mensagem de hoje completando aí a mensagem de domingo, falando, continuando a falar sobre o perdão, Domingo a gente viu aí sobre o perdão, o sangue de Jesus, tem poder para nos perdoar. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, mas na nossa campanha Escolhas de Cura. A gente já viu aí sobre uma escolha de nova realidade, uma escolha de nova esperança, uma escolha de comprometimento, uma escolha de confissão. Semana passada a gente viu sobre uma escolha de transformação. E para completar hoje, a 7ª mensagem, escolha de perdoar, a escolha do perdão. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21. A gente leu esse texto no domingo. Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus então respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus aí nos ensinando. Queria convidar você, por mais um instante, fechar os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, nós entoamos, Senhor Deus, louvores ao Teu nome, nós entregamos a nossa adoração. E agora, Senhor Deus, nós não viemos aqui, Deus, para não receber, Senhor Deus, nada, Senhor. Nós queremos receber a porção da Tua palavra, a semente que germina no nosso coração. Deus, e uma palavra, Senhor Deus, uma palavra que se diz tão forte, que é o perdão, Senhor Deus. Se não fosse o Teu perdão sobre as nossas vidas, o que seria de nós? Pai, em nome de Jesus, desde esse momento, Senhor, eu repreendo toda distração, todo espírito contrário, Senhor Deus, todo espírito de confusão, Pai, que tenta, Senhor Deus, não deixar a Tua palavra penetrar, Senhor. Que em nome de Jesus seja lançado fora e que agora, Senhor, o Senhor possa, através da minha vida, assim como o Senhor ministrou no meu coração, ministrar na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Tem uma frase, irmãos, que fala assim, que o perdão ele é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Então, a gente pode dizer que um facilitador. Então, o perdão ele facilita. Então, toda vez que eu perdoo, eu começo de novo. Então, eu começo de novo ali. Então, toda vez que eu perdoo, eu começo de novo. E mais 2 textos aí para a gente entrar nessa mensagem. Um está lá em Efésios 4:32, que fala que sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, a palavra de Deus está falando que nós devemos ser bondosos e compassivos e perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo, em Jesus ter ido para a cruz por amor a nós. E mais um texto que está em Mateus 5, 7 e 9, que fala que disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, a escolha do perdão é uma escolha de libertação. Então, quando Jesus foi para a cruz, quando Ele morreu ali na cruz e ressuscitou, Ele estava nos libertando, nos dando acesso ao Pai. Então, quando nós perdoamos, nós somos libertos. E não sei se você é diferente de mim, mas todos nós aqui temos relacionamentos quebrados. Nós temos relacionamentos interrompidos, nós temos alguma situação que, de alguma forma, nos faz não estar, talvez, bem com o outro. Vocês não é assim, não? Eu sou. Todo mundo aqui é humano. Mas tem uma coisa que nos difere aqui nessa noite. Não vou pedir você para levantar a sua mão. Existe a pessoa que já perdoou e quem não perdoou. Então, eu tenho problema com... a gente tem relacionamentos quebrados, mas existe uma diferença entre eu ter perdoado ou não
E assim é a nossa vida. Então, existem essas duas diferenças, né? Relacionamentos quebrados, todo mundo tem. Mas existe a diferença de você perdoar ou você não perdoar. Então, nós vamos falar sobre isso essa noite. Todo mundo aqui deve ter alguma cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz aqui e eu ainda estava lembrando que eu nunca contei para minha mãe que eu tinha caído e feito essa cicatriz. Mas a cicatriz está aqui e ela fechou, né? Então, ela não dói mais. Essa cicatriz não tem dor sobre ela mais. Quando eu machuquei, ela doeu. Mas aí depois ela foi, cicatrizou e, ou seja, não teve dor mais. O que isso traz para as nossas vidas em relação ao perdão? Quando eu não libero perdão, quando eu não perdoo alguém, essa cicatriz continua doendo. Então, nessa noite, se a sua cicatriz ainda dói, é porque você ainda não perdoou. Se a sua cicatriz ainda está doendo, é porque você ainda não perdoou. E cicatrizes é relacionamentos passados, situações passadas, alguma coisa do seu passado aí que ainda dói. Que você só de pensar isso te dá uma agonia. Às vezes, só de eu ter falado que a escolha de hoje é perdão, você já se estremeceu. Você já sentiu aí algo dentro do seu coração que não te deixa em paz. Isso é uma cicatriz com dor. É quando a gente ainda não foi curado. E sabe o que acontece com essa cicatriz aberta, essa cicatriz com dor? Bactérias vão estando nela ali, né? Então, a gente sabe aí que os mosquitos podem pousar e ali as bactérias, né, multiplicar. E ali a ferida vai se abrindo. E é assim a nossa vida. Quando eu não perdoo, esse buraco dentro de mim, ele vai abrindo. Ele vai me adoecendo, e cada vez mais eu vou ficando doente. E assim a minha vida vai... Essa cicatriz que era pequena, que era uma pequena ferida, se torna uma ferida imensa. Amém, irmãos? E nosso objetivo como igreja, né, como a nossa igreja aqui, através até mesmo do 30 semanas, é a gente avaliar os nossos relacionamentos, perdoar os que nos feriram. Então, a gente perdoa aqueles que nos feriram. Eu faço reparações nas feridas que eu causei em alguém. Então, eu perdoo alguém que me feriu. Eu faço reparação com alguém que eu feri, mas tem um exceto. Quando esses casos, às vezes, vai ferir aquela pessoa ainda mais, eu não faço essa reparação, mas eu libero esse perdão. Assim é a nossa igreja. Assim é a nossa vida com Cristo. Então, hoje nós estamos falando sobre isso, sobre perdão. Continuando aquilo que Deus ministrou no domingo. Sobre perdão. Né? Então, essa palavra é uma palavra muito forte. Perdoar. Perdoar é uma palavra muito forte. Né? Então, na vida ou você vai precisar perdoar, ou você vai precisar pedir perdão. Uma das duas coisas você vai ter que fazer na nossa vida. Amém? Né? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre perdão. E existe um padrão do céu. Né? Deus ele não nos deixou aqui na terra sem a gente ter instruções de como viver aqui. Então, Ele nos dá um padrão de como perdoar. Né? Então, e o padrão dele é sendo Ele mesmo. Né? A gente copiando Ele mesmo. Então, esse é o padrão do céu. Né? O padrão que Deus perdoa. Esse é o padrão que nós devemos seguir. E Ele nos perdoa. Às vezes a gente pensa que não, mas Ele nos perdoa imediatamente. O perdão de Deus é imediato. Ele não fica demorando, é imediato. No livro de Neemias 9:17 fala que, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus, Ele é um Deus perdoador. Então, Ele nos perdoa. E nós, humanos, o que nós fazemos? Né? Nós, homens e mulheres. Alguém fez algo comigo, o que eu quero fazer? Revidar. Eu já quero revidar, eu já quero pensar como que eu vou fazer. Não falou isso comigo, eu vou falar assim também. Nós somos assim, a nossa carne não melhora. Nós somos carne e osso, e nós não melhoramos. Se nós não levarmos a nossa carne para a cruz, nós não melhoramos. Então, a gente tem que seguir um padrão do céu. E o padrão de Deus é perdão imediato. Então, aconteceu, perdoo. Por quê? Porque se eu deixar, a
ferida, quanto maior eu deixo, né, ela aberta, maior ela fica. Né? Então, em Isaías 55, 7 também fala que volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem prazer em liberar o perdão. Deus tem prazer em te ver, né, quando a gente pede perdão para ele e ele liberar perdão. E isso é imediato, irmãos, não é amanhã, não é hoje. É uma escolha de hoje, por isso que a campanha fala escolhas. E a escolha é hoje. Ele nos escolhe perdoar hoje. Mas só que nós precisamos liberar. Né? Então, Deus, um padrão do céu, é que Deus ele nos perdoa imediatamente. Ele não deixa para amanhã. Ele nos perdoa de imediato. Né? Então, uma dica para você, se você recebeu um pedido de perdão de alguém, libere. Não fique pensando, mas eu não vou pensar. Não, libere perdão. Libere perdão, libere as cadeias que essa pessoa está vivendo. Eu queria ter trago uma ilustração, né? Mas você vai conseguir imaginar aí. Só para a gente entender o que é perdoar. Imagine você com as suas mãos acorrentadas. A pessoa que te ofendeu e que você está com ódio dela, ela não está amarrada com você. Ela está normal. Porque o perdão adoece a gente mesmo, não é a pessoa. Não é quem te ofendeu, não é quem fez algo com você. É você mesmo. Então, se imagine acorrentado. Ou se imagine carregando uma mala. A pessoa que te ofendeu não está puxando a mala com você. Ela está lá fazendo as coisas dela, mas você está aí, gerando ódio, rancor no seu coração. Mas Deus, ele nos perdoa imediatamente. Então, sempre que alguém te pedir perdão, não fique pensando, vou pensar se eu posso te perdoar. Libere perdão. Primeiro ponto dessa noite, Deus nos perdoa imediatamente. E o segundo ponto, além do imediato, ele não nos perdoa pela metade. Ele nos perdoa completamente. Então, Deus não coloca assim, você fez isso, mas isso aqui eu não te perdoo. Independente do que seja, independente de se matou, se roubou, se fez um aborto, sei lá o que fez, ele perdoa. Independente daquilo que a gente faz contra ele, ele nos perdoa completamente. Né? Então, tudo, você consegue soletrar a palavra tudo? Consegue? Então, soletra para mim. Vamos, gente, vamos. Tudo, completamente. T-U-D-O. Deus nos perdoa completamente. Isso é que ele faz, né? Uma vez que o pastor citou esse exemplo no domingo, mas a gente tem as nossas contas, a gente, né, paga as contas. E a gente não fica guardando ali os recibos, né? Às vezes a gente guarda por um tempo aí, o tempo que às vezes você precisa ser guardado é uns 5 anos, mas ninguém faz um acúmulo de notas pagas, de promissórias pagas. Então isso é Deus também. Ele não tem uma pilhazinha, uma caixinha lá no céu guardando, fulano fez isso, isso, isso e eu já perdoei. Deus não tem isso, irmãos. Desde o momento que ele liberou perdão sobre as nossas vidas, imediatamente, completamente, mar do esquecimento. Foi lançado fora, foi jogado lá para trás. Ele não fica voltando ali, ele não coleciona perdões que ele liberou. Ele não é um colecionador disso. Ele completamente nos perdoa, profundamente. Então, Deus faz isso conosco. Né? Então, é uma conta paga. Sabe aquele carimbinho ali, conta paga? É isso que Ele faz por nós. E sabe por quê? Nós nos lembramos disso no domingo. Né? No culto de ceia, você ceou, você se lembrou disso. A conta foi paga porque Jesus foi para a cruz. Para nós não custou nada, mas para Ele custou tudo. Para nós não custou meramente nada. Mas Ele sofreu, Ele ali teve o seu sangue derramado, sofreu tudo que podia pelos nossos pecados, por uma mochila que Ele carregava, escrito os nossos pecados. Ele morreu, Ele pagou a conta, então a conta foi paga. E por isso que a Bíblia fala que nós devemos perdoar, porque Ele nos perdoou. Mas a conta já foi paga, então Deus faz a mesma coisa, Ele não guarda, Ele não deixa nenhum pecado seu arquivado. Ele te perdoa completamente. No livro de Colossenses 2, 13 ao 15, fala que quando vocês estavam mortos em pecados
e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E essa é a vitória, essa conta paga, foi pregado na cruz. Então isso é para nós, né? Tudo está completamente pago, por mim e por você. Já está pago, por amor a mim e por amor a você. Tudo está pago. Né? E Jeremias 31, 34 fala que porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Então não é Deus que fica ali te lembrando o pecado, é o inimigo. Né? Então ele que fica te lembrando, né? Deus, ele não nos coleciona os que nós pedimos perdão, ele nos perdoa completamente. Amém? Então, primeiro ponto, Deus nos perdoa de imediato, imediatamente. Deus nos perdoa completamente. E o terceiro ponto, ele nos perdoa repetidamente. Porque nós não pecamos uma vez só. Todos os dias. Hoje nós pecamos. E se você falar que não, você está sendo mentiroso. Porque nós somos falhos. Nós não estamos ali com ele já. Nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, nós não somos perfeitos. O Pai é perfeito. Então, ele nos perdoa repetidamente. Né? 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos arrepender, nós precisamos, né? Então, é um padrão de Deus, é 70 vezes 7. Todos os dias. Então, ele nos perdoa repetidamente. Esse é o nosso Pai. Claro que nós já cometemos um pecado mais de uma vez. Nós temos aqueles pecados que nós cometemos e nós lutamos contra eles. Né? Então, isso é algo repetindo, né? Por causa da nossa natureza caída. Mas ele está ali pronto a nos perdoar. Mas só que o texto de João fala, né? Se nós confessarmos, se nós abrirmos a nossa boca e falar, Deus, eu fiz isso, isso e aquilo. E aí ele nos perdoa. Então esse é o padrão, né? Você não tem que ser perfeito para poder pedir perdão. Isso é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Né? Todos os dias nós precisamos pedir perdão. E aí, mas ele está ali sempre disposto a nos perdoar. Então, imediatamente, né? Ele nos perdoa. E ele nos perdoa repetidamente. Então, de imediato e repetidamente. É o que ele nos perdoa. E o quarto ponto também. Deus nos perdoa gratuitamente. Né? Aquilo que nós já falamos, né? Ele já foi pago. Nesse mundo, tudo a gente precisa pagar, né? É um mundo hedonista, então tudo tem que se pagar. Né? Tudo aquilo que vai fazer, alguma coisa que você precisa ali, tudo é pago. Mas para Deus não. O perdão não é pago. Né? Ele libera isso gratuitamente. Ele está te dando de graça. Né? E em Efésios 2, 8 e 9, fala que, pois, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? Isso teve um preço muito grande. E a gente já falou sobre isso, né? Como eu falei, no domingo a gente lembrou disso. Sempre que a gente olha para a cruz, a gente lembra que Jesus ali gritou, né? Está consumado. E quando ele grita isso, ele está gritando para nós, foi pago. Né? O preço foi pago. Então, esse perdão de Deus é perdão gratuito. É algo de graça para nós. Não foi de graça para ele, mas para nós é de graça. Ele pagou um preço, mas para nós, né? Para nós não precisamos pagar nada. Nós só precisamos entender, compreender e viver a imensidão do perdão de Deus. Desse amor que nos perdoa. Amém? Então, Deus nos perdoa. Né? De todas as formas, Ele perdoa. Então, Ele perdoa agora. Ele perdoa tudo. Ele perdoa sempre. E Ele perdoa de graça. Não, então, Ele perdoa hoje o que você fez hoje. Ele perdoa tudo que você fez. Ele perdoa sempre e Ele perdoa de graça. Isso é o que Deus faz. Né? Então, agora, tudo, sempre e de graça. Isso é o que Deus faz para nós. Né? Então,
tem uma frase que fala, a vingança nos torna igual ao ofensor. O perdão nos torna superiores a ele. Então, quando eu, com a minha carne, né, começa ali, alguém fez algo comigo, eu já vou revidar, eu estou me tornando igual àquela pessoa que fez aquilo comigo. Mas quando eu escolho liberar perdão, eu me torno superior. Superior a ele. Superior a essa pessoa. Porque eu não me tornei igual a ela, não me rebaixei ao que ela fez. Mas eu tive o quê? Aquilo que Deus tem por mim. Compaixão e liberei perdão. Isso é ser um filho de Deus. Isso é entender o que Jesus fez na cruz e repartir com o próximo. Porque quando nós nos seguramos, né, esse perdão, nós ficamos doentes. Nós adoecemos, nós nos tornamos igual, né, o ofensor. Né, e ninguém fica plenamente curado da mente, do coração, no físico, enquanto não escolher perdoar. Quantas doenças, né, da alma aí, quantas doenças é por causa de falta de perdão? Porque a pessoa vai deixando aquilo ali gerar no coração, aquele ódio, vai adoecendo. Aí vai surgindo várias coisas, ansiedade, depressão, síndromes, e assim vai, e até a pessoa não aguentar, por causa de uma falta de perdão, por causa de ódio de alguém, né? E às vezes você deve acompanhar quantas situações, né, a gente vê aí, que acontece algo, né, que alguém mata alguém por falta de perdão, e aquilo vai gerando só transtornos, por causa de falta de perdão. Mas existe uma coisa que a gente está aprendendo nessa campanha, que é escolher. Né? Então, nós escolhemos. Né? Então, Deus ele nos perdoa dessa forma, gratuitamente. Então, nós podemos liberar esse perdão de graça para as pessoas. Né? Então, como que você tem? O que você pensou quando falou sobre perdão? Né? Você pensou em alguém? Você se estremeceu? Você sentiu algo no seu coração? Porque às vezes a gente fala sobre perdão, e eu sou prova viva disso. Quando eu falava para mim que antes do 30 semanas que eu precisava perdoar, a primeira pessoa que vinha na minha mente era o meu pai, que eu não queria ver nem pintado de ouro. E aí depois, com todo o entendimento de escolhas de cura, né, através do 30 semanas, não foi ele que me pediu perdão. E se eu contar a história, todo mundo vai falar assim, mas que é isso? Ele precisava te pedir perdão, foi ele que fez isso, ele que te abandonou. Mas eu entendi que o meu Deus, que é meu Pai dos céus, me ama, me perdoou dos meus pecados, de tudo aquilo que eu faço como humana, né, não sendo perfeita. Ele me demonstrou amor e me mostrou que eu estava desonrando o meu pai que ele me deu, sanguíneo, odiando ele, não querendo ter contato com ele. E aí, às vezes, você pensa, você foi lá, mas eu não fui lá esperando uma resposta. E o Guilherme está de prova. Não fui lá esperando que me ajoelhasse nos meus pés e me pedisse perdão. Eu fui lá para falar simplesmente as palavras, Pai, eu te perdoo, porque isso. Eu liberei perdão sobre a vida dele. O que eu fiz com as correntes que me estrelaçavam? Quebrei. Tudo aquilo que o diabo lançava sobre a minha vida, eu quebrei nesse dia. A mochila que eu estava arrastando ficou lá. Isso aconteceu 2 anos atrás. E isso foi um alavancar na minha vida. Então, com autoridade, se eu não tivesse feito isso, eu não poderia estar aqui pregando sobre perdão. E aí, depois que eu fiz isso, eu senti um alívio. Porque eu desonrava o meu Pai do céu, desonrando o meu Pai da terra, e aí eu liberei perdão sobre ele, de tudo que tinha acontecido, de todos aqueles traumas. E depois aconteceu uma outra situação também de uma pessoa que, através de uma situação que eu fiz, com essa pessoa ficou magoada. Né? E ela discutiu comigo e tudo, e ficou com raiva de mim. E aí eu tentei conversar, ela não quis conversar comigo recentemente. Aí eu orei, né, conversei com a pastora Silvana, e eu fui lá, depois de orar, irmãos, porque não é uma coisa que você vai fazer, vou lá, vou sair daqui e vou fazer. É a base de oração. Nós temos que orar para perdoar, porque não é a nossa carne, não quer. E aí, nessa situação onde tinha acontecido isso, né, e essa pessoa, ela ficou magoada comigo,
Não foi eu que fiquei com alguma coisa com ela. Então, entenda, da mesma forma que eu fui lá liberar perdão, né, eu tive que pedir perdão por uma situação que eu fiz. Estou contando as duas situações para vocês nessa noite. E eu cheguei lá, né, depois de orar, a Silvana também estava em oração, eu fui lá na pessoa, fui pedir perdão. E a pessoa, quando eu falei assim, não, eu quero te pedir perdão, então, por essa situação. E aí, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes nós ficamos esperando a pessoa falar alguma coisa também. E aí a gente já estraga tudo, porque a gente quer que a pessoa fale. Então, já é a primeira coisa que eu te falo, se você tem alguém para você, ou pedir perdão, ou liberar perdão, não vá com expectativas daquilo que a pessoa vai falar. Vai cumprindo aquilo que Deus está te mandando fazer. Porque eu cheguei lá e eu falei, né, que eu estava pedindo perdão, e a pessoa começou a falar, não, mas você fez isso, e começou a lançar as palavras, né? Ela pegou aquilo que estava ferida dentro dela e começou a lançar sobre a minha vida. Aí eu só finalizei a conversa com um basta assim, ó. Não, eu estou aqui, eu te pedi perdão. A minha parte eu fiz. Agora é você e Deus. É assim, irmãos. Eu tenho alguma culpa agora? Mais? Nenhuma. Eu entreguei, eu pedi o perdão. Pessoalmente, cara a cara. A pessoa aceitou ou não aceitou, é problema dela com Deus. A nossa parte é nós fazermos aquilo que Deus nos pede. Não é pensar o que o outro tem que fazer. Ah, ele precisa me pedir perdão também. Ele tem que me responder. Não, você faz a sua parte. Você cumpre aquilo que Deus está mandando você fazer. Você vive o que é ser um filho de Deus e faz aquilo que Ele está pedindo para fazer. E você libera o perdão. E você pede o perdão. Quantas cadeias podem ser rompidas no mundo espiritual quando nós pedimos ou liberamos perdão? Então, a gente falou aí sobre, né, as escolhas, né, aprendendo a perdoar no padrão do céu, que Deus ele nos perdoa imediatamente, completamente, repetidamente e gratuitamente. Isso é o padrão do céu. Então, você entendeu as 4 coisas nessa noite. Mas agora, como que eu respondo o chamado de Deus no perdão? Como que eu faço isso, né? Qual que é a minha resposta ao chamado de Deus? É o que os 2 exemplos que eu te dei aqui nessa noite. Como que eu faço isso, então? Né? Então, no domingo a gente leu, eu não vou ler, se você tiver um tempinho, depois você medita nesse texto em casa, no texto de Mateus 18, 21 até o 35, que fala ali sobre aquele servo, né, impiedoso. O rei vai ali, perdoa a dívida dele, porque ele ia ser ali, né, condenado com a sua família por causa da dívida. Então, aquele rei tem misericórdia dele. Então, começa a assimilar essa história com Jesus e nós, com Deus e nós. E ele perdoa essa dívida, a dívida perdoada. Ele sai, tem alguém que deve, ele ali na porta. E o que ele faz? Não perdoa. Ele não perdoa aquela pessoa que devia a ele. Né? E fala, aquela pessoa vai ali para a prisão. E quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes nós não liberamos perdão? Né? Então, primeira coisa para você responder ao chamado de Deus ao perdão. Você sempre enfrentará problemas nos relacionamentos. Sempre, irmãos. Não pense que você vai viver. A Bíblia manda nós vivermos em paz com todos, mas nós vamos enfrentar problemas. Seja familiares, seja no trabalho, seja dentro da igreja. Qualquer ambiente, porque nós somos carne e osso, nós vamos enfrentar problemas no relacionamento. Né? Então, nós temos aí um exemplo, né, que quem perguntou para Jesus foi Pedro. E nós, conhecendo Pedro, né, uma pessoa ali sanguínea, né, que provavelmente respondia, para ele estar perguntando, ele deve que tinha uma lista ali que precisava ser perdoada. Assim como nós. Né? Então, ele ali não era uma pessoa... Já viu aquele ditado que fala assim, você tem um pavio muito curto? Pedro nem tinha pavio. Ele nem tinha. Então, pensa o estressadinho. E aí ele está ali, ele pergunta para Jesus, né? Então, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Primeira coisa, você vai enfrentar problemas nos relacionamentos. Sempre você vai enfrentar. Seja com o seu cônjuge, seja com qualquer pessoa do seu lado, você vai enfrentar. Mas a sua resposta diante disso que muda a sua vida. Então, Pedro, ele estava ali, né? Então, ele pergunta isso e Jesus responde ele.
Sempre que você enfrentar um problema no relacionamento, você será chamado à prática do perdão. Sempre. Jesus, então, já responde de imediato. Quantas vezes, né? E aí, até 7 vezes, e Jesus responde 70 vezes 7. Não era uma vez, não era 2, não era 7, era 70 vezes 7. Então, independente de quantas vezes que alguém falhar com você, você tem que liberar perdão. Independente disso, né? Então, essa parábola fala isso, né? E esse rei é Deus, representando Deus para nós, né? Esse rei ali que perdoa as nossas dívidas é Jesus que foi para pagar o preço, né? E quantas das vezes nós estamos fazendo assim com os outros? Nós ganhamos de graça o perdão e nós não liberamos de graça para o outro. Nós cobramos, nós amarramos isso nas nossas vidas. E quantas vezes você fica fazendo isso, achando que a pessoa está sendo ali, eu estou fazendo isso, não estou liberando, ela está doente. Não, é você que fica doente. Você que fica amargurado. Então, sempre você é chamado à prática do perdão. Sempre. Sempre que alguém fizer algo com você, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ali na sua mente e vai falar para você, libera perdão. Por mais difícil que seja. E quanto mais rápido a gente fazer, mais fácil é. Menos o quê? Ferida aberta fica. Então, seja sempre chamado pela prática do perdão. E, né, como que é a nossa resposta? Receba o perdão de Deus pessoalmente. Então, receba esse perdão. Como eu falei para você, quantas vezes? Nunca pense que é Deus que está falando para você assim, você fez isso, você fez aquilo, você lembra? Nunca Deus vai fazer isso. Ele apagou. Ele lançou lá no mar do esquecimento. Ele não joga nada na nossa cara, mas o diabo, ele está ali. Lembra que você fez isso? Lembra que é isso? Lembra aquilo? Lembra aquilo e aquilo e aquilo. E vai te lançando. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Sempre que você tem uma tentação dessa, você lembra o diabo, qual que é o futuro dele. Entendeu? Sempre que você sofrer uma tentação, do inimigo ficar lançando algo que Deus já te perdoou, trazendo à memória algo lá do seu passado, você lembra o diabo, qual que é o futuro dele? Que é morte, que é inferno, que é fogo. Ele já perdeu, irmãos. Se nós estivermos com Jesus e nos agarrarmos em Jesus, nós somos vencedores. Ele já perdeu, então por que você deixa ele te acusar? Por que você deixa ele ficar te acusando, te jogando na sua cara? Por que você ainda está com essa ferida aberta? Tampe ela para você não dar essa brecha para ele ficar fazendo isso com a sua vida. Destruindo os seus relacionamentos, fazendo essa ferida se tornar uma bicheira. Todo mundo conhece a bicheira no gado, né? Peguei com o Guilherme aí, aqui, olha. Todo mundo sabe, né? Se você não cura hoje, amanhã está o quê? Muito maior. E é assim a nossa vida. É para ser nojento mesmo, irmãos. Porque é nojento. Se a gente não cura, se a gente não libera perdão, nós vamos cada vez mais piorando. Rancorosos, que tem ódio do irmão. Então, libere perdão. Assim como você recebeu o perdão de Deus pessoalmente, libere isso. Não importa o que você fez. Você é perdoado, nós somos perdoados. Não importa o que nós fizemos, nós somos perdoados. Amém? Então, não deixe o diabo ficar te lembrando do seu passado, mas lembre ele do seu futuro. O futuro dele, que é morte, que é inferno, que é fogo. E o quarto ponto para você responder ao chamado de Deus: busque o perdão das pessoas que você ofendeu. Então, não é só nós que pedir perdão, alguém para nós. Nós precisamos buscar o perdão. Romanos 12, 18 fala que nós precisamos fazer o possível para viver em paz com todos. Então, nós precisamos, E Tessalonicenses 5,13 fala, vivam em paz uns com os outros. Então, libere o perdão. Peça perdão para alguém que você feriu, para alguma palavra que você lançou, que às vezes no momento ali você lançou e magoou essa pessoa. Não pense, não espere. Não espere ser tarde demais. O perdão, irmãos, é a coisa que quando a gente libera, é como se você andasse num lugar escuro e depois você libera esse perdão, você anda num mar de rosas. Eu tenho um outro exemplo muito claro que foi da minha avó com o meu padrasto.
A minha avó odiava ele. Ela fazia tudo que vocês pensar. Nós morávamos junto e pela cor dele, ela não gostava dele. E várias vezes ela falava palavras, assim, palavras duras contra a vida dele. Eu nunca vi, irmãos, ele levantar a mão. Não porque ele é santo, nada disso. Levantar a mão para ela, levantar uma palavra para ela. Eu não sei nem como que ele suportou. Que eu, no lugar dele, eu tinha estressado. Coisas de que, às vezes, ele estava no jardim que nós tínhamos lá na porta, capinando, e ela jogava casca de banana nas costas dele. Coisas absurdas mesmo. E aí tempo se passou, a gente mudou, depois ela ficou morando sozinha ali, e foi, mas nunca ali, nunca aceitava. Sempre insinuando coisas. E aí chegou um dia, que eu nem sei como, mas eu creio que pelo Espírito de Deus que nós servimos, ela era, né, católica, e às vezes eu sempre ficava falando para ela que ela tinha que perdoar, né, querendo ir na minha força, porque eu tinha medo dela morrer e ir para o inferno, porque eu sabia que ela estava odiando. Não foi na minha força, foi pelo poder de Deus. Mas aí chegou um dia, irmãos, que eu vi ela pedindo perdão para ele. E foi assim, a gente assustou, achou que ela estava brincando. E ele parou o carro assim, na porta onde ela morava, e ela pediu perdão. Ela falou assim, eu queria te perdoar, pedir perdão por tudo que eu fiz com você. E aí os dois se perdoaram, se abraçaram. E depois dali, irmãos, foi um relacionamento restaurado. A ponto de, no leito da morte dela, ele carregar ela. Quando ela não estava aguentando andar mais, né, de ter que subir as escadas, ele estava lhe ajudando. Né, e assim, eu conhecendo ela, não aceitaria, mas ela liberou, ela pediu e liberou perdão sobre a vida dele. Isso restaurou um relacionamento. Então, quem você está amarrando? Quem você está segurando aí de ódio no seu coração? Quem você não quer nem ver na sua frente? Quem você não pode nem pensar? Libere perdão, peça perdão. Quem você falou algo, quem você maltratou, quem você, sei lá o que você fez, peça perdão. Peça perdão para os seus filhos, peça perdão para a sua esposa, mesmo que você não fez nada. Peça perdão. A gente precisa restaurar. E para nós concluirmos, né? Fala aí que, no versículo 34, presta atenção, por que esse texto refere à nossa vida com Deus? Fala que assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vou ler o 33 só para você entender. Um pouquinho antes. Aí eles foram lá contar para o rei. Então, o Senhor daquele 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, escolha, ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então, irado, o seu senhor o entregou, presta atenção, irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus continua, assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se vocês não perdoar de coração a seu irmão. Queria que você entendesse uma coisa aqui nessa noite. Ele não foi por ser torturado por causa que ele não perdoou. Primeira coisa, por que ele foi torturado? Porque ele não deixou Jesus entrar no coração dele. Então, isso que nós temos que entender. Quando Jesus entra no nosso coração, nós precisamos liberar perdão. Porque nós recebemos o perdão. Então, Jesus entra, eu libero o perdão. Eu começo a colocar para fora tudo aquilo que está dentro de mim. Porque Ele entrou. Não, a Bíblia fala que nós não podemos jorrar duas águas, amargas e doces. Nós precisamos jorrar a fonte. Então, se Jesus está dentro de mim, eu começo a liberar a água da vida eterna. Então, eu perdoo porque eu entendi que Jesus me perdoou. Ah, aquela pessoa fez comigo, eu perdoo porque Jesus me perdoou, eu libero a vida dela. Não é independente da circunstância. É por isso, para que nós o quê?
para que nós para não sermos torturados. É muito forte, irmão. Se eu não libero perdão, eu não estou recebendo o perdão do meu Pai dos céus. Né? Então, perdoe para você viver de verdade. Bem resolvido, sarado, curado, livre e curando os outros. É isso que nós precisamos. Né? Então, não pense, como eu falei para você, não pense... Deus leva isso tão a sério que até a oferta Ele não aceita. Às vezes nós fazemos ali, né? Colocamos o nosso dinheiro aqui, a igreja recebe ali, mas Deus não. A Bíblia deixa muito claro, se você tem algo contra o seu irmão, antes de levar a sua oferta no altar, vai até lá, conserta com ele, depois leva a sua oferta. Até para a oferta, irmãos. Que para nós, às vezes, é uma coisa tão simples. Perdão. Escolha de perdoar. Então, não pense se a pessoa vai aceitar, não pense o que vai acontecer, só libere perdão. Né? Então, essas são as escolhas aí. Né? Como que eu respondo ao chamado? Sempre lembrando que eu enfrento problemas, sempre lembrando que eu sou chamado à prática do perdão, sempre recebendo o perdão de Deus pessoalmente e buscando perdoar aqueles que me ofendeu e aqueles que eu ofendi. Amém? Então, para concluir, porque eu fui perdoado, eu posso perdoar. Então, se eu fui perdoado, eu posso perdoar. Né? E o não perdoador torna-se um não perdoado. Simples. O evangelho é muito simples. Se eu fui perdoado, então eu posso perdoar. Mas se eu não perdoo, eu me torno um não perdoador. Um não perdoado. Guarde isso aí na sua mente. Se você perdoa, se você foi perdoado, você pode perdoar alguém. Pode perdoar quem te ofendeu. Mas se você se torna um não perdoador, você se torna um não perdoado. Só isso. Né? Então, e uma coisa aí para você, perdão não é você voltar a confiar, mas é você estar com o coração limpo. Então, tem relacionamentos que você só precisa estabelecer ali de novo, mas você não precisa confiar novamente. Você só precisa resolver para o seu coração ficar limpo, para a sua vida ficar reta com o Senhor. Só isso que você precisa. Né? E, muitas das vezes, nós temos dificuldade em perdoar. Né? E nós nos tornamos pessoas infelizes. A falta de perdão pode parecer algo muito pequeno para nós. Né? Se não tratado, pode até consumir os nossos relacionamentos. Mas tem uma coisa que isso também acontece sobre nós. É que quando nós não perdoamos, nós interrompemos a adoração. Nós não conseguimos adorar a Deus quando nós não perdoamos. Nós não temos esse livre acesso a Deus porque nós não perdoamos. Então, não impeça a adoração ao Senhor, né? Perdoe, né? Você está guardando rancores que vão te privar da graça de Deus, do perdão de Deus. Não guarde esses rancores. Né? E eu quero te convidar nessa semana, dar um passo de fé na sua adoração, confessar os seus pecados, pedir perdão para quem você precisa pedir, liberar quem você precisa liberar, livrar de rancor, de mágoas e viver pela graça de Deus. Amém? Então, como que você se torna um perdoador? Sabe como que você se torna? Pregando na cruz. A nossa vida com Cristo se baseia em cruz. A nossa vida diária com Jesus se baseia em cruz. Todos os dias eu vou para a cruz. Todos os dias eu lembro o sacrifício de Jesus. Então, a cruz não é um lugar que você vai passar por ela. É um lugar que você vai permanecer nela. Então, a cruz é o que nos mostra como sermos perdoadores. Então, lembre, pregue o que você tem aí, né? Pregue isso na cruz. Assim como esse servo, ele ali não teve uma segunda chance, né? Ali foi lançado. Hoje você está tendo a chance de praticar a liberação do perdão, né? Que foi dada para você de graça, que foi dada para nós de graça. Né? Então, pratique o perdão. Pratique isso. Leve para a cruz. Né? E perdoados e perdoadores são livres e sarados. Enquanto você não perdoar, você está doente. Queria te convidar a colocar de pé. O coração de quem tem Jesus é um coração perdoador. Então, Jesus está batendo a porta ou está aí com você e está te mostrando.
Eu queria convidar você a fechar seus olhos nessa noite. Quando nós exercemos o perdão, nós somos muito mais felizes. E o perdão é uma coisa que a gente aprende a fazer. Mas Deus ele está disposto a nos ajudar a fazer isso. E não sei como você se encontra nessa noite. Às vezes, durante essa ministração, você se lembrou de quem você precisa liberar perdão. Às vezes veio uma pessoa na sua mente, não sei que nome veio na sua mente nessa noite, não sei que ferida veio no seu coração. Eu não sei a situação, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. E uma coisa é que o perdão ele não vai mudar o seu passado. Não pense que ele vai voltar lá atrás e, liberei perdão, aí volta lá atrás, tudo se muda, aquilo que aconteceu se é lançado fora. Não vai mudar. Infelizmente eu te falo isso, mas felizmente, pela graça de Deus, se você liberar perdão, né, se você pedir perdão, você vai ser liberto para o seu futuro. O seu futuro com Deus. Tudo aquilo que Deus tem para você viver, que às vezes está amarrado, está preso em correntes. Quando você perdoa, quando você libera perdão, você é liberto. E te lembrando que isso só acontece porque Jesus te libertou, quando Ele foi para a cruz. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Estamos na Tua casa, Deus, e glórias a Deus por isso, Senhor. Que o Senhor nos trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Por um motivo, Senhor Deus. E eu não sei, Deus, quem se passou na mente dos meus irmãos. Eu não sei, irmãos, quem passou na sua mente. Eu não sei que situação você tem aí guardado no seu coração. Você tem às vezes achado que isso não tem atrapalhado a sua vida. Assim como muitos anos eu convivi. Não, o meu pai isso e aquilo, eu não tenho ódio dele, fingindo não ter ódio. Eu não sei como que você se encontra nessa noite, em questão de perdão e liberar perdão. Em pedir perdão e liberar perdão sobre alguém. São duas situações, quando você fez algo com alguém, e você precisa pedir perdão para essa pessoa, e você sabe, você está empurrando com a barriga. E também a situação de quando alguém fez algo para você. Alguém te ofendeu, alguém te magoou, alguém fez algo lá no seu passado que você não consegue nem pensar em lembrar. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, que é uma brisa suave, Ele invade os nossos corações. E Ele está nos conduzindo a um caminho de liberar perdão. Eu não sei o que você passou. Eu não sei a sua história de vida. Mas Deus sabe. Eu não sei se de alguma forma alguém fez algo com você que você está te atrapalhando na sua comunhão com Deus Pai. Às vezes os seus pais, às vezes seus irmãos, às vezes até um filho, uma filha, te ofendeu, te tratou de alguma forma. Às vezes você é o filho nessa noite e tratou o seu pai de forma errada. Tratou a sua mãe com desonra. É tempo de reparar. É tempo de restaurar. E desde já, Senhor, eu te peço que o Senhor quebre todo orgulho do nosso coração. Tudo aquilo, Deus, que impede nós de olharmos e vermos, Senhor Deus, que estamos errados. Pai, porque se nós estamos assim, Pai, nós estamos orgulhosos diante da Tua presença. Se nós achamos que nós somos bons o suficiente, Pai, nós estamos orgulhosos na Tua presença. Quebra-nos, Senhor. Não nos deixe permanecer assim diante da Tua doce presença. Senhor, eu quero orar pela vida de cada irmão aqui nessa noite, Senhor. Irmão, eu quero pedir que você que entendeu essa palavra nessa noite como um complemento da palavra de domingo, Deus continuando falando com a igreja,
que nós precisamos perdoar, que nós precisamos liberar perdão, porque Ele nos perdoou, porque Ele liberou perdão sobre as nossas vidas de graça. O preço foi pago, nós não precisamos pagar nada, a conta já foi paga, gratuitamente, imediatamente, repetidamente, porque nós somos falhos. Se você nessa noite entendeu isso, e tem 3 situações que você precisa perdoar. Às vezes você não consegue se perdoar. Às vezes você, com você mesmo, tem algo dentro de você que te impede de adorar, que te impede de se achegar diante de Deus. Algum problema consigo mesmo. Coloque a mão no seu coração. Às vezes você está aqui nessa noite e você foi a pessoa que feriu alguém. Às vezes foi você que lançou palavras duras contra alguém, contra um familiar, contra alguém do seu trabalho, contra seus pais, contra seus irmãos, independente de quem seja a pessoa, até que a pessoa já morreu, que não está aqui mais nessa terra. Se você é essa pessoa que sente essa culpa, essa mágoa, que você carrega isso e está carregando e não está conseguindo, coloque também a mão no seu coração. E se você nessa noite é alguém, se você nessa noite é alguém que alguém te ofendeu, alguém fez algo com você há muito tempo e você também está carregando, alguém fez algo que isso doeu, isso cortou seu coração, em termos mais simples de se entender, isso te feriu. E essa ferida está aí aberta. Também quero te convidar a colocar a mão no seu coração. E através do Espírito de Deus nessa noite, juntos nós vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. O Senhor, Deus, que é o nosso Pai. O Senhor que é o nosso Pai de amor. E a Tua presença nessa noite nos abraça, nos conforta, Senhor. Tua presença nessa noite, Senhor, vem como um sopro, Pai, um vento, Senhor. E nós estamos aqui, Deus, falando sobre algo tão forte, Pai, que é o perdão do Senhor sobre nós. Obrigada, Jesus, por um dia ter ido para aquela cruz. E através disso, hoje nós termos, Senhor, o acesso ao Senhor. Obrigada porque o Seu sangue foi derramado. Deus, nessa noite eu quero orar por cada situação e eu me coloco, Senhor Deus, diante do Senhor também. Deus, que por mais que se às vezes nós estamos aqui e alguma das situações nós não lembramos, o Teu Espírito Santo possa nos lembrar. Senhor, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados nessa noite. Perdoa as nossas culpas, Senhor. Perdoa, Deus, tudo aquilo que nós fazemos contra o Senhor. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas das vezes nós não damos devido valor, Senhor, ao Teu sacrifício naquela cruz. Senhor Deus, nessa noite eu quero orar por cada vida, Deus, que tem ali, Deus, que se perdoar, Senhor. Que não consegue, Deus, se perdoar a si mesmo por algo que já fez, Senhor, por algo que lá no passado, Senhor, essa pessoa não consegue nem se lembrar, ali, Senhor Deus, pensar na situação que ela já se desmorona, Senhor. Nessa noite, o Teu poder, Pai, o Teu sangue, Deus, que ali, Deus, nos purifica de todo pecado, invada essa vida nessa noite, Senhor. Limpa, Senhor, purifica, libera perdão sobre essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, libera perdão, Senhor. Meu irmão, você é perdoado, você é um filho amado. Não importa o que você fez, Jesus te ama. Ele te perdoa. Quero orar, Senhor, também por cada irmão aqui, Deus, que ofendeu alguém, que ofendeu o seu próximo, que declarou palavras de ódio contra alguém, Senhor. Ajude, Senhor, essas pessoas a se reconciliar com as outras. Ajude, Senhor, essas pessoas a procurar o caminho de cura, Senhor. A não ficar, Senhor Deus, de mal com o outro, Senhor, mas de viverem bem com todos, Pai. Libera perdão sobre essas vidas, Senhor.
E eu oro também, Senhor, por cada irmão aqui, Deus, que precisa liberar perdão. Que está, Senhor Deus, acorrentado em coisas do passado. Que está, Senhor Deus, ali que não consegue romper em nada. Que está doente, Pai, não só fisicamente, mas espiritualmente, Deus. Por não liberar perdão para alguém que fez algo, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com o teu sopro do Espírito, Senhor. Libere perdão sobre essas vidas, Pai. Fortaleça essas vidas, Senhor Deus, conseguir reconciliar, conseguir aceitar, Senhor, o perdão de quem está pedindo perdão. Conseguir viver em paz com todos, Senhor. Eu oro, Senhor, e abençoo a vida de cada irmão aqui nessa noite. Que nós possamos, Senhor Deus, viver essa palavra, Deus, todos os dias, Deus. Que nós possamos viver como perdoadores, Senhor. Para que nós não venhamos deixar de ser perdoados, Pai. Que nós não venhamos nos tornar como aquele servo, Senhor. Que nós estamos aqui clamando para que o Senhor nos perdoe, mas lá fora nós não liberamos perdão. Abençoa, Deus, a vida de cada um. E que nós possamos nos levantar como uma igreja, Senhor. Uma igreja que perdoa. Uma igreja que ama. Uma igreja, Deus, que vive ali, Deus, quando nós levamos um tapa no rosto, nós damos ao outro lado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor. E que, Deus, o Senhor continue ministrando no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, nós temos a oração.